Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 19 de janeiro. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é segunda-feira que começa tensa, né, com a história do Donald Trump de colocar aí tarifas adicionais contra 8 países europeus em função do apoio desses países à independência da Groenlândia, né? O Trump que diz que quer a Groenlândia, inclusive já falou até em usar força militar, né? Os países são Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido, e todos esses receberiam a partir do dia 1º de fevereiro uma taxação extra, né, dos produtos deles em 10%, e se não voltarem atrás, essa taxa subiria então para 25% em 1º de junho, segundo o Trump colocou aí naquela rede social dele lá, o Truth Social, né? Fez um post falando sobre isso. A Europa, obviamente, reclamou, né? O presidente francês disse que as ameaças são inaceitáveis, né? O Emmanuel Macron falou que a Europa vai atuar em coordenação, né? Os países europeus vão dar uma resposta integrada a esse tipo de coisa, e que isso não faz sentido, né? Do ponto de vista aí dos acordos que os países têm uns com os outros, né? Então a gente começa o dia, né, começa a semana com esse receio, né, com um pouco desse medo, mas com os mercados americanos fechados hoje, feriado, em função do dia de Martin Luther King. Mesmo assim, futuros de Nasdaq agora em queda de 1,51 e futuros de S&P 500 em queda de 1,08. Isso pode acabar contaminando aqui os outros países. O petróleo em queda de 1,06 a 63 dólares e 53 centavos, o barril do tipo Brent, e o minério de ferro em queda também de 0,81 a 106 dólares e 5 centavos a tonelada. O petróleo, é bom lembrar que depois daquele recuo do Trump sobre atacar o Irã, o petróleo começa de novo a voltar àquele movimento anterior, né, de queda do preço do dólar. Na contramão disso vem o ouro, subindo aí 1,54% nesse momento a 4.666 dólares a onça Troy, em função dessa como é que se diz, dessa tensão aí geopolítica com a história da Groenlândia. Aí, rapaz, para o Brasil a gente tem a seguinte configuração, né? O que aconteceu? Na sexta-feira saiu os dados do PIB do Banco Central, né? Carinhosamente chamado desse jeito, o IBCBR, e o número veio mais forte do que o esperado, né? E isso significa que a atividade econômica, né, continua bastante acelerada ou bastante aquecida no Brasil, o que indica que o Banco Central talvez não precise cortar os juros, ou não deva cortar os juros agora em março, né? Então, na sexta-feira, quando sai o número do PIB do Banco Central, que mostrou ali um crescimento de 0,68% em novembro, que era o dobro da estimativa do mercado, que era de 0,35%, o mercado começou a reprecificar. Vocês lembram que eu ainda falei, olha, existe uma possibilidade disso andar mais para frente. Não acredito que o corte de juros ultrapasse aí, demore mais do que junho, né? Então, assim, até julho, né, que é a reunião do Banco Central, a gente deve ter o primeiro corte. Agora, esse primeiro semestre ainda é meio confuso, ainda é meio complicado. E aí, as apostas, né, digamos assim, a precificação do mercado para o corte de juros começou a se movimentar em direção à reunião de abril do Copom e não mais a de março, né? Então pode ser que a gente tenha que esperar mais um pouquinho. E tem outra coisa que também está entrando em discussão, que talvez não se tenha espaço, inclusive
para você baixar os juros o tanto que o pessoal estava pensando anteriormente, né? Então a gente tem aí como é que se fala? A gente tem um momento meio que de definição para o Banco Central em função desses novos dados, né? Mas o que começa a ficar bastante claro, né, é que as apostas de um corte em janeiro estão praticamente indo embora, porque a cada dado que sai, isso fica ainda mais complicado, né? Então, na semana que vem, quando o Banco Central se reunir, a gente deve esperar aí deve ver, né, uma manutenção dos juros da Selic em 15% e deve começar a haver uma reprecificação aí por parte do mercado do tamanho da queda que a gente pode ver em 2026. Então, aquele 12% no final de 2026 pode começar a mudar a partir de agora para um 12,25%, 12,50% e a gente não ter espaço para cortar os juros na magnitude que o mercado estava esperando. Esse foi um dos motivos, inclusive, que o Ibovespa fechou em queda de 0,46% a 164.799 pontos, lá na sexta-feira, com os bancos aí puxando boa parte desse movimento. Se você olhar para a curva de juros, você vai ver que ali na parte intermediária para longa, os juros, as taxas subiram aí entre 9 e 10 basis points, né? Lembrando que um basis point é 0,01 ponto percentual. Elas subiram não só por causa disso, né, mas também por uma reprecificação lá no exterior, depois que os relatos de que o preferido não, mas o mais esperado aí pelo mercado, Kevin Hassett, para assumir a posição do Jerome Powell, não é mais um dos candidatos principais, aparentemente, né? Negou aí, o pessoal está negando que seja ele o dono da cadeira a partir de maio, quando o Jerome Powell sair, e ele era mais dovish, né? Então um cara mais voltado para cortes de juros. Assim, ainda assim, você tem outros nomes que devem estar alinhados com o presidente Trump, né? De novo, né? Assim como foi aqui no Brasil mais cedo, né? Quando a gente falava do Gabriel Galípolo, é óbvio que o presidente tem que indicar uma pessoa que seja alinhada ao raciocínio dele. É assim que funciona, né? E o Senado, né, tanto aqui quanto lá, pode moderar isso se achar que faz sentido. E, de qualquer forma, depois que entra para fazer o trabalho, as coisas são bem diferentes, né? Eu imagino que o arcabouço teórico que rege o Fed deve ser tão bem estruturado quanto é o do Comitê de Política Monetária Brasileiro, que, inclusive, né, fez com que a gente mantivesse aí os juros tão altos quanto a gente tem visto nesses últimos meses, né, esses 15% ao ano de juros. Bom, também tem ainda a continuação, né, como é que se diz, dos resultados lá nos Estados Unidos. Se eu só achar aqui, a gente tem balanços aí da 3M, Netflix amanhã, United Airlines na quarta-feira, de Aerospace, Procter & Gamble e Intel na quinta, e são os principais resultados, os principais balanços da semana. Só para terminar aqui, vale lembrar que o Master, né, o Banco Master, depois aí de praticamente 60 dias, né, da liquidação, o Banco Master o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, vai começar a pagar aí os credores a partir desta segunda-feira, para aqueles investidores que têm até R$250 mil para receber. Todo o pedido tem que ser feito por meio do aplicativo do FGC, então você baixa o aplicativo no celular, preenche ali, e é bem fácil de utilizar. Você preenche, conforme você vai preenchendo os dados, ele vai te perguntando outras coisas até você colocar ali a conta que você quer receber, e o FGC pede 48 horas para realizar o pagamento. Isso não quer dizer que vá demorar 48 horas, mas até 48 horas para você ver o saldo na conta, né? Por falar em Banco Master, a gente também tem que lembrar que
o Dias Toffoli continua sendo bastante pressionado aí pela opinião pública em função das atrapalhadas, né, que tem acontecido nessa investigação. Inclusive, agora, nessa semana, nessa semana não, né, no finalzinho da semana passada, o nosso querido Dias Toffoli chegou a pedir aí uma mudança na data dos depoimentos que a Polícia Federal tinha pedido, que seriam em 6 dias separados, né? E agora o Toffoli pediu para que fossem feitos em apenas 2 dias esses depoimentos. Então as datas vão ser alteradas aí pela Polícia Federal, depois que durante a semana e durante o fim de semana a gente viu muito do noticiário falando aí sobre uma insatisfação, digamos assim, né, para ser bastante delicado, uma insatisfação da Polícia Federal com o que o Dias Toffoli vem fazendo aí à frente do STF nessa investigação, e um pedido da ONG Transparência Internacional Brasil para que a PGR declare, ou peça, né, declare o Dias Toffoli impedido de relatar e julgar o caso Master, em função aí de todas essas coisas que apareceram recentemente, inclusive aquela de que uma empresa de um dos irmãos do Dias Toffoli teria, como é que se diz, recebido recurso, né, de um dos investigados, o empresário aí Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e dono dos fundos de investimentos que compraram ali aquela participação que os parentes, né, do Toffoli, que os irmãos do Toffoli tinham num resort lá no interior do Paraná chamado Taiaiá, né? Então essa confusão toda também promete ocupar, né, os noticiários da semana. Mas na parte mais econômica, o importante é que o Banco Master, o FGC, começa então a pagar os credores aí que ficaram 60 dias esperando para que tudo isso saísse do papel, depois de idas e vindas com a história de uma possível desliquidação do banco, né, para poder aí tentar, ou aparentemente, né, tentar salvar o Daniel Vorcaro. Bom, quero lembrar vocês que amanhã a gente não tem nossa live às 7h30 da manhã. A gente trocou essa live de terça e quinta por uma live à noite da quarta-feira às 8 horas da noite, então a nossa live a partir de agora. E o Acorda Sucupira também, essa é a última semana dele, pelo menos por enquanto. Essa é uma nova configuração que a gente está tentando fazer aqui, para ver se a gente consegue entregar um conteúdo de mais qualidade, um pouco mais aprofundado, em vez de a gente ficar aí correndo um pouco atrás da notícia, etc e tal, mas um conteúdo que explique melhor a notícia de uma forma um pouco mais profunda, com um pouco mais de profundidade. Beleza? De qualquer maneira, na quarta-feira a gente tem o Acorda Sucupira novamente, pela manhã, né? E à noite a gente vai ter o Esquina Sucupira, edição da noite, agora pontualmente, né? Como a gente fazia pela manhã, pontualmente por volta das 8 horas da noite. Então é isso, bons negócios a todos nessa segunda-feira, bom início de semana, a gente se ouve e se vê na quarta-feira. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!